Senhor, nós clamamos para que o Senhor esteja aqui e fale ao nosso coração, fale aquilo que o Senhor deseja falar para a tua igreja, para que a gente não saia daqui da mesma forma e tira toda a resistência, Senhor, para que a gente possa ouvir exatamente aquilo que vai transformar a nossa vida, através do poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre como e por que cuidar do corpo. Entender, né, por que isso é importante, qual o limite da vaidade, esse tipo de coisa. Pode passar. Esse tipo de coisa. E aí, já nesse começo, tem uma pergunta que enviaram para nós que estava escrito assim: Deus se importa com a aparência? Eu não lembro exatamente como que era, mas a Isabela consegue ver depois. Mas a pessoa perguntava: Deus se importa com a minha aparência? Isso é importante para Deus? E aí eu imagino que essa pessoa deve ter lembrado daquele versículo, que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, que está em 1 Samuel 16, 7. E o que está falando nesse versículo? Está falando da história de Davi, porque Davi ele era um homem ruivo, de boa aparência, de aparência gentil, e quando Samuel foi ungir o rei na casa do pai de Davi, que agora eu esqueci, é Jessé, né? Jessé, foi na casa de Jessé para ungir o rei. Samuel chegou lá sem saber quem que era esse rei. E aí ele chegou na casa e falou: preciso fazer uma certa unção aí, tomou até um certo cuidado para não falar exatamente assim, esse vai ser o próximo rei de Israel, porque Saul ainda era rei, isso podia causar um grande desconforto e acabar com tudo. Do jeito que Saul era, já deu problema, né? Imagina se ele tivesse falado: hoje o rei de Israel será levantado em nome de Jesus. Nem dava para falar em nome de Jesus, né? E o que acontece? Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé para ungir o próximo rei depois de Saul, Davi ele tinha 7 irmãos, eu acho, ou muitos irmãos. E quando apareceu o mais velho, ele era um homenzão forte. E assim, Samuel olhou para ele e falou: cara, esse vai ser o rei de Israel. E aí Deus falou no coração dele: não é esse, não é esse. E aí foi aparecendo próximo, e aí Samuel já estava ficando estressado, né? Falou: não tem mais nenhum outro irmão? Quem que é o rei então? Aí Jessé falou: tem o outro lá, mas ele está cuidando das ovelhas, daqui a pouco ele aparece. E aí apareceu o Davi, que ele tinha uma aparência que não era muito de rei, né? Pelo que a gente está vendo aqui nesse versículo. Ele, que nem eu falei, ele era ruivo, de uma aparência gentil. Então, pensa naquela pessoa que você fala: que fofura, que legal, que bênção. Mas você também não colocaria uma coroa na cabeça dela. Mas aí, quem colocou? Deus, porque Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Então, Deus não estava falando no sentido assim: pode ser do jeito que você quiser, seja do jeito que você quiser, que Deus vai te abençoar. Não, ele escolheu Davi por uma ultra mega razão, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele cuidava do corpo dele, porque ele tinha que cuidar das ovelhas, mas ele também, se precisasse ir para cima de um urso, para cima de um leão, ele estava pronto. Ele se tornou um grande guerreiro. E aí, vou até contar uma coisa para vocês, né? Eu fui fazer um jejum, e aí eu estava lendo Samuel. E Samuel tá contando aquela história de Davi que foge de Saul, e aí ele ficava dias sem comer, e aí tinha que sair correndo e fazer brigas e tudo mais. Aí eu falei: se Davi conseguiu naquela época, então eu vou conseguir também. Aí eu estava em jejum, eu falei: eu sou forte, eu vou treinar que nem um guerreiro do Senhor. E aí minha pressão baixou, quase que eu desmaio. Eu falei: meu Deus. Então a gente tem que entender os nossos limites também, né? Que Davi, para ele conseguir continuar brigando, continuar fugindo em situações tão extremas de fome, de cansaço, ele estava muito preparado fisicamente. Então os guerreiros do Senhor têm que ser preparados fisicamente. Quem é guerreiro do Senhor? Glória a Deus. E quem está preparado fisicamente? Glória a Deus. Amém. Então a gente tem que se preparar. Deus, ele se preocupa com a nossa aparência no sentido do quê? Você já viu o sol, você já viu os pássaros, você já viu os sapos. Deus, ele criou todas essas coisas de uma forma esteticamente maravilhosa. Quando você olha para a natureza, para as montanhas, você não fica assim insatisfeito só de olhar. Você às vezes vai num lugar que tem bastante natureza e você fala: meu Deus, nossa, Deus existe. Então Deus, ele se preocupa com a beleza. Ele tem um conhecimento da estética tão perfeito que quando as pessoas pegam aquela escala de cores
e analisam com as espécies, elas veem que faz todo o sentido, a cor da onça, a cor do tigre, a cor da zebra, e fica assim, Deus não se preocupa com a aparência? Claro que ele se preocupa, mas não como o homem, porque o homem vai olhar para uma pessoa e de acordo com a aparência dela vai julgar o que ela é por dentro. E Deus, ele vê o coração. Então Deus, ele não vai julgar a Isabela pela aparência dela, ele vai ver o coração dela independente da aparência. Mas a aparência é muito importante sim para Deus, porque ele fez a gente, assim, belo. Deus criou a gente de forma assombrosamente maravilhosa. Todo mundo foi criado de uma forma perfeita e bela. Então, quando a gente olha no espelho e fala, eu sou ridículo, eu sou feio, você está falando isso da criação de Deus. Você é a criação de Deus. Se você não gosta de você mesmo, então, beleza, tá bom. Mas você não pode falar mal da criação de Deus. Você é a criação de Deus. Então, quando você fala, nossa, eu sou ridículo, eu sou feio, eu sou nojento, ninguém vai gostar de mim. Meu, isso é a criação de Deus. Por que você está falando tão mal da criação do Senhor? Tenta, assim, pedir para Deus, mostrar para você o que Ele vê quando Ele olha para você. Então, você olha no espelho e aí você fala, Senhor, me ajuda a enxergar, porque eu não estou enxergando. Mas se você mexer no meu coração, assim, usa o teu Espírito Santo para falar comigo, porque eu não enxergo beleza em nada. E Ele vai te mostrar, porque Ele é o Criador, Ele criou você. E Ele vai te mostrar aquilo que é belo em você, para você começar a valorizar e ter autoestima suficiente para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque quando você sai de casa de cabeça baixa, querendo se encaixar nos lugares, postura toda errada, as pessoas não vão te enxergar com autoridade suficiente para falar a palavra de Deus. Vão falar, esse coitado, quem que é, né? Você é criação do Senhor, você é filho de Deus, então você pode chegar e pregar com autoridade, viver com autoridade, trabalhar, honrar a Deus em tudo que você faz e peça para Deus que Ele vai capacitar você, amém? Em nome de Jesus? Pode passar. Então, a gente já entendeu por que precisa cuidar do corpo. Agora passou tudo de uma vez, né? Por que a gente precisa... Volta lá na segunda. Por que a gente precisa cuidar do corpo? Porque a gente é criação do Senhor. E aí, como que a gente vai fazer isso? Não tinha um antes desse, não? Volta. Só um. Volta um. E passa. É esse, agora sim. Por que a gente precisa cuidar do nosso corpo? Nós somos templo do Espírito. Vocês conseguem ler junto comigo? Eu vou falar 1, 2, 3, aí vocês começam. 1, 2, 3. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Olha o que ele diz. Você é santuário do Espírito Santo. Em outros lugares vai falar templo do Espírito Santo. Você não é de você mesmo. Você foi comprado por alto preço. Que preço? Preço de sangue, né? Então glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Paulo está falando isso aí nessa parte por causa da imoralidade sexual. Aí a gente estende para todas as outras coisas da nossa vida. Porque se o seu corpo é um templo, você não pode maltratá-lo. Você precisa fazer coisas que vão fazer que ele permaneça funcionando bem por maior tempo possível. Porque vocês olham ao seu redor, tem pessoas que quando vão morrer têm uma morte muito triste, muito sofrida. Alguém já viu isso acontecer? Pessoas que quando vai morrer está sofrendo muito, 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 tem que ser cuidado, tem que ter alguém ajudando, não consegue fazer nada sozinho. E aí acaba, às vezes, se tornando um peso para a família, mas ninguém fala nada, porque não pode falar, porque se falar que a pessoa é um peso, aí a pessoa vai se sentir mal, então ninguém fala, aí fica aquele climão, e algumas pessoas até esperam as outras morrer, porque é muito sofrido você estar naquele papel de cuidador, principalmente pessoas que estão sozinhas, que os irmãos tudo foi embora, e aí só uma irmã tem que cuidar do pai, por exemplo, isso acontece bastante também. E aí, quando a gente
conhece a palavra de Deus, a gente vê pessoas que viveram muitos anos e viveram muito bem, que nem Moisés, ele morreu muito velho, e ele trabalhava duro, e ele tinha um intelecto ainda muito bom, não precisou ser cuidado. Tinha Jacó também, que viveu muitos anos, e a gente também pode estar nessa situação, se a gente cuidar da nossa saúde. É claro que na velhice é normal a gente precisar de um pouco mais de suporte, isso é totalmente normal, mas ter a melhor condição de vida, tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor, é o ideal, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente consegue direcionar as nossas escolhas hoje em dia, porque eu tenho que pensar, o que pode causar que os meus órgãos sejam destruídos? Muita gordura, muito colesterol, fumar muito, tomar muita cachaça, encher a cara sempre. Isso mexe com os nossos órgãos e pode parecer que não vai fazer efeito, porque você enche a cara uma vez, não faz diferença na sua vida. Você fica com uma dorzinha de cabeça, principalmente quando você é novo. A ressaca é tranquilíssima. Quando você é novo, você enche a cara, demora um dia, você já está pronto para encher a cara de novo, e aí você fica mais um dia com dor de cabeça e não tem problema, você enche a cara. Quinta, sexta, sábado e domingo, quando você é novo, não vai dar problema. Só que aí, se você faz isso 5 anos seguidos, mano, a conta chega muito rápido. E aí, quando você está com 25 anos, você vai encher a cara, 3 dias de ressaca. E aí você precisa encher a cara para você parar de sentir o que você está sentindo com a ressaca. E aí é uma coisa, sabe, um ciclo. E aí essa bebida toda que você está bebendo, o seu corpo não foi feito para processar ela da forma que você está colocando para dentro. Então, os seus órgãos vão pagar o preço. O fígado fica todo bagunçado. Aí, porque o fígado não está funcionando, tem um outro órgão que começa a trabalhar muito pesado. Aí ele fica ruim, aí fica o outro ruim, e aí quando chega a conta, não tem mais, você precisa ir na academia para resolver o seu problema. Não, não existe mais isso. Você vai ter que fazer cirurgia, você já era, você isso, você aquilo, entendeu? Então, quando a gente toma uma atitude hoje, ela não vai dar resultado agora, por isso que pode parecer que é tranquilo. Vape, beleza, vamos de vape, vape tá super na moda, vamos arranjar vape de cereja, vape de framboesa, vape de pera, vape de sei lá o quê. Não tem problema, Júlia, isso é tranquilo, é só fumaça com essência. Narguilha é tranquilo. Beleza, tranquilo. Então pode fumar, se é tranquilo, né? Se a gente olha ao redor e não tem uma pessoa que está com problema por ter fumado, então é tranquilo, mas não é isso que é a realidade. A gente olha ao nosso redor e vê o preço que essas pessoas tiveram que pagar ao longo da vida. Mas cada um faz as suas escolhas, está até escrito em Eclesiastes. Jovem, faça tudo o que você quiser fazer, mas saiba que você pagará o preço por tudo que você fizer. Então é uma coisa meio assim, faz o que você quiser, mas tudo tem um preço, né? Não tem como. A gente vai pagar o preço. Pode ser que demore, mas a gente vai pagar o preço de todas as nossas escolhas, todas. Então, além disso, né, por que é importante eu santificar o meu corpo? Porque o meu viver é Cristo. Eu estava acompanhando umas pregações do Luciano Subirá, porque ele está falando muito de cuidado do corpo agora, né? Acho que ele até escreveu um livro, então se você quiser ver mais sobre isso depois, vê lá o que ele está falando. E aí eu achei interessante que ele falou que um médico foi falar para ele que ele poderia morrer com os hábitos que ele estava tendo, né? De comer muita gordura e de não fazer exercício, não se cuidar. Aí ele falou, tudo bem, porque o morrer para mim é lucro. Amém, glória a Deus, morrer é lucro, né? Só que, e se você não morre de uma hora para outra? E se você tem um desses problemas que eu te falei, que você precisa ser cuidado por alguém até a sua morte? E se essa morte demorar 3, 4 anos para acontecer? Que tristeza, né? Então, como que o viver é Cristo e o morrer é lucro, se a minha vida não está frutificando em nada e eu só estou exigindo das pessoas ao meu redor? Aí, meu viver não está sendo Cristo. Na verdade, estou só pagando o preço dos meus pecados ao longo da minha vida e do meu descontrole. Se eu quero que o meu viver seja Cristo, eu tenho que ter o vigor para fazer isso. Força envolve massa muscular. Massa muscular envolve fazer exercício. Porque aí eu vou ter joelhos fortes para eu caminhar. Aí eu vou poder subir escada, eu vou poder subir ladeira, eu vou poder fazer tudo. Porque se chega no momento que eu preciso da massa e ela não está lá, até eu construir, tem que passar pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo isso, pelo aquilo. E vocês estão entendendo, né? Como que é? Parece que está muito longe disso acontecer. Mas eu não acreditava que as pessoas falavam que eu tinha que dar valor na minha coluna quando eu era novinha.
e no meu joelho. Agora eu tenho 27 anos. Vou fazer 28. E a minha coluna já tá estragada, cara. E eu falei, mano, 27 anos eu sou nova, eu achei que eu era nova, né? E aí eu descobri que tem um monte de pontos que tá já... A minha postura tá cobrando o preço. Porque imagina você ficar desde dos 17 aos 27 com uma postura assim, no computador. A sua coluna vai cobrar, né? A sua coluna vai cobrar. Então, ó, já ajustou a postura, ó, o Caio já fez assim. Então, se você quer ter uma coluna boa com 30 anos, fortalece o seu abdômen, tenta ficar, assim, com a postura certinha. As curvas da nossa coluna, elas são saudáveis, mas quando elas ficam exageradas, acaba exigindo muito, né, dos meus discos aqui. E a gente não quer ter que ficar fazendo fisioterapia, certo? Vocês querem viver felizes e livres, amém? Glória a Deus. Então, vamos ter longevidade. A gente vive uma vida longa com saúde, sem precisar da ajuda das pessoas para fazer as coisas, consegue ter independência, para a gente ter produtividade, poder gerar frutos ao longo da nossa vida inteira e também ser uma inspiração para as outras pessoas. Porque tem gente que não sabe como que é a vida do cristão. Você fala, eu toco bateria. Ué, mas crente pode fazer isso? Ah, eu canto, mas crente pode fazer isso? Ah, eu faço academia. Oxe, mas crente pode fazer academia, gente? Crente pode fazer tudo, crente é normal, uma pessoa, né? Então você pode fazer essas coisas e ser uma inspiração para as outras, que acham que crente não pode ocupar aquele lugar. Você pode glorificar a Deus nos lugares. Então, se você quer fazer uma atividade, um futebol, corrida, quero treinar crossfit, faça isso para a glória de Deus e que Deus te abençoe naquele lugar, porque tem gente precisando ouvir a palavra em todos os lugares. E ali está escrito, ó, se sou magro demais ou tenho sobrepeso, desagrada o coração de Deus? Foi uma pergunta que mandaram lá no formulário, né? E qual é a resposta para essa pergunta? É a mesma do versículo que a gente leu no começo. A aparência, volta, Júnior, para a gente ler o versículo de novo, que a aparência, Deus não vê a aparência. Não, era o de antes, não devia ter falado isso. É o primeiro de todos. Aí sim, olha só, vamos todo mundo ler? 1, 2, 3. O Senhor... O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Aí pode passar. Então, o que isso quer dizer? Se eu sou magro demais ou tenho sobrepeso, como que está a minha saúde? Eu preciso investigar. Se eu vou investigar, eu não tenho vitamina suficiente, eu estou com colesterol alto, porque tem falso magro, né? Que está todo ferrado por dentro e, na verdade, tem uma aparência esteticamente aceita pelas pessoas. Aí tem a pessoa que está com sobrepeso, mas está tudo tranquilo. Fez os exames, está tudo certinho, tem massa muscular suficiente para aguentar o seu próprio peso. E aí é muito mais julgada, às vezes, do que uma pessoa que está magra, porque ela não tem o padrão, né, da sociedade, mas ela tem saúde. E aí acaba sendo julgada. Não, você tem que emagrecer, porque isso daí vai te matar. E a pessoa, às vezes, ela está bem. E aí tem o contrário também, né? A pessoa, às vezes, ela busca uma magreza excessiva e ela não está bem, mas às vezes ela vai ser aceita porque ela está no padrão estético. Então, Deus, ele vai ver o quê? O coração, ele vai ver a sua saúde, ele vai ver a sua veia. Se a sua veia está entupida, então você não está fazendo por onde para ter saúde, independente da sua aparência por fora. Agora, a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então, se a minha magreza está me prejudicando, ou se a minha gordura está me prejudicando, então eu tenho que resolver isso. Aí ou eu tenho que fazer uma dieta para eu engordar com saúde, com massa magra e tudo mais, ou eu tenho que fazer uma dieta para emagrecer com saúde. E tem gente que vai precisar do uso de remédio, mas a maioria das pessoas não precisa, só usa porque realmente entra na moda, que nem entrou na moda agora muito Ozempic, Mounjaro, eu não sei falar o nome. Mas aí tem gente que precisa desses remédios mesmo, Orlistat, e tem gente que não precisa, mas vai usar para ficar no padrão. Aí entra no quê? Sacrifica a saúde pela estética. A mesma coisa que usar bomba. Quem já nunca pensou em usar bomba? Acho que eu estou falando só por mim.
Gente, usar bomba é muito assim, parece que é muito legal, porque você consegue levantar 200 quilos e você fica pleno, você tem músculos gigantes, você não tem que se matar na academia. Assim, tem que se matar na academia, mas sendo natural, sem hormônio, você não consegue a massa muscular de uma pessoa que toma anabolizante. E aí, pela estética, eu acabo sacrificando a minha saúde, porque isso pode mexer com o meu coração, pode mexer com o meu fígado, tem os efeitos colaterais, eu posso perder cabelo, eu posso ficar com aparência masculina, crescer pelo em todo lugar, os homens também. Eles têm efeitos colaterais, né? Tem efeitos que é melhor nem falar aqui, porque, gente do céu, é melhor nem falar. Receba. Então, tem gente que às vezes é recomendado de tomar, tipo, tem pessoas que precisam desses hormônios porque tem uma deficiência, então vai no endócrino e tem que tomar, porque fala com o endócrino e ele vai recomendar. Mas quando é puramente estético, aí talvez seja perigoso, pode passar. Ainda mais se eu não pago o preço antes, né? Porque não é só eu tomar o Ozempic, não é só eu tomar bomba. Eu preciso de toda uma coisa antes. Eu preciso disciplina, eu preciso fazer a dieta, eu preciso fazer o exercício para essas coisas funcionarem. Se eu não quero fazer dieta e aí eu uso essas coisas, eu estou tentando ir pelo lado mais fácil, vou ficar só com colateral e sem resultado. Aí é triste. Então, beleza. Agora, na prática, como que eu faço, então, para eu cuidar do meu corpo? Começando pelo que não fazer. Então, primeira coisa, não seguir modinhas. Se eu vejo que começou a dieta do Khan, que era a dieta na moda na minha época, né? Era só comer proteína, só comer proteína. Eu não estava preocupada com a saúde, estava preocupada só com a estética, e aí eu fiz a dieta do Khan. E aí era para comer só proteína, mas você tem que, para emagrecer, o que você precisa fazer? Consumir menos do que você gasta. Para descobrir quanto você precisa gastar, você precisa fazer uma bioimpedância, ou você vai no médico, ou você vai no nutricionista, no nutrólogo, para ver a sua taxa basal, taxa metabólica basal. E aí você vê quanto você precisa por dia gastar quanto você consome de energia por dia. Então, deu para entender essa parte? Cada pessoa é individual. Não tem como eu chegar lá na internet e falar, mulher é 1.500 calorias, homem é 2.000. Não, às vezes não. Às vezes você é específico, porque tem muita massa magra, tem pouca massa magra. Então, vamos supor que a Keka precisa consumir 1.600 calorias por dia para se manter viva. Se ela comer isso, ela não emagrece, ela não engorda. E ela quer emagrecer, vamos supor, imaginando só. Para emagrecer, ela tem que consumir mais ou menos calorias? Menos, beleza. Então, para ela fazer isso, para consumir menos caloria, ela tem duas opções. Ou ela gasta, ou ela come menos. Então, para gastar, o que ela pode fazer? Exercício. Que tipo de exercício? Corrida, bike, natação. Tá bom, né? Tá bom. Aí ela vai e faz esse exercício e 1 hora de natação, sei lá, 230 calorias, 300 calorias, dependendo de como ela se esforça. E aí todo dia ela faz isso, depois de um tempo ela começa a emagrecer. Só que isso é devagar, né? Isso é devagar. Aí ela vai e fala, não quero fazer isso, que é muito difícil. Eu vou fazer a dieta do Khan, que nem eu fiz, eu vou fazer do Khan. Então é só proteína. Aí o que eu fazia? Eu comia iogurte, que podia, e comia carne. Só podia comer isso. E aí você emagrecia por quê? Porque você acabava consumindo menos caloria do que é necessário para você viver. Mas o que eu fiz? Eu fiquei com compulsão. Porque dieta restritiva, em algumas pessoas, ela gera compulsão. Aí, eu tenho vergonha disso, mas chegou um momento que eu comia 8 frangos por refeição. Tipo, mano, ia emagrecer? Eu não ia emagrecer. Ia acabar com todo o frango do planeta Terra. De tanta... E eu não ia emagrecer. Só não saí voando. Mas já estava virando um frango já. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, de seguir modinha, porque acha que vai funcionar na sua vida, tem que tomar cuidado. Pode ser que aquilo dê certo para você, mas pode ser que gere só compulsão. Porque você está fazendo o que serviu para várias pessoas, mas não pensou na sua vida, na sua cabeça. Gente, eu tinha compulsão alimentar. Então, se eu fizesse dieta restritiva, já era. Eu ia entrar em compulsão. Aí é um ciclo maligno, que você restringe, aí você
fica louco, come tudo que você vê na frente, se sente culpado, e aí, por causa da culpa, você come mais ainda para você satisfazer a culpa, aí você fala, nossa, eu comi muito, eu sou um lixo, eu vou engordar, não vale a pena fazer dieta, eu vou comer mais. Aí você come mais. Gente, é um inferno você ter compulsão alimentar. Mas a gente vai falar como resolver isso também, se você tiver. E aí, a segunda coisa que você não pode fazer para cuidar do seu corpo, não fazer o que você não gosta. Vamos supor que a Duda odeia fazer academia. E aí o médico fala, Duda, você precisa fazer exercício. Ela precisa fazer qual exercício? Qualquer um, menos academia. Faça qualquer outro exercício. Aí você começa a testar. Testa na sua vida. Eu gosto de dança. Eu gosto de pilates. Eu gosto de... Tem que testar o que cabe no seu bolso também. Porque às vezes você quer fazer uma coisa, que nem era o meu sonho fazer crossfit. Quando eu comecei a fazer, minha coluna estava excomungada, não deu para fazer. Então tudo bem. Aí eu sigo a minha vida. Dentro da minha limitação, eu tenho que escolher outra atividade. Mas se a Duda, ela tem que fazer exercício, ela precisa escolher alguma coisa que ela gosta. Porque se ela fizer academia, quanto tempo ela vai ficar na academia? Se ela odeia academia, ela vai um dia e aí ela vai ficar cheia de dor, porque a academia dói. E aí ela vai falar, não vou não essa semana que está doendo muito. Não vou não que está doendo muito. Aí passa 5 dias ela não vai porque está doendo muito. Aí na outra semana, como eu não fui na semana passada, acho que essa semana eu não vou também. E aí nunca mais ela volta, fechou o plano anual de academia, está pagando há 1 ano e foi 2 vezes. Que bênção, né? Então, se você precisa fazer um exercício, escolhe uma coisa que você goste. Não faz academia se você não gosta de academia. Não faz corrida se você não gosta de corrida. Procura uma atividade que vai te dar prazer, porque em primeiro lugar precisa ser sustentável. Aí ali, promessas insustentáveis. O que é uma promessa insustentável? Você, sedentário, não sai de casa para nada, não pega nem escada para subir um andar, pega elevador para tudo. Você fala assim, a partir de amanhã eu vou correr 1 hora por dia. Glória a Deus? Tem que confiar em Deus, tem que ter fé em Deus. Então é por isso que eu faço essas promessas, porque Deus ele vai me honrar, eu não posso fazer coisa fácil. Eu tenho que me desafiar, amém? Tá certo? Não, esse é um voto de tolo. Eu tô fadada ao fracasso se eu tô saindo do 0 e quero ir para 1 milhão. Gente, correr é difícil. As pessoas correm no Instagram, parece que tá flutuando. Mas é muito difícil, não é tão fácil assim. Você tem que ter força, ter coragem, ter fôlego, tem que treinar, ser constante. Às vezes você tá aqui, tá aqui, tá aqui. A sua evolução não é assim. Então, se eu tô saindo do 0, o que eu preciso fazer? Uma promessa que eu vou conseguir cumprir, senão eu vou ficar muito frustrado e não vou querer fazer mais. Então, se eu estou saindo do 0, eu vou falar o quê? Eu vou fazer caminhada 30 minutos, 3 vezes por semana. Beleza? Melhorou? Dá para cumprir, né? Agora, se eu não cumprir, é porque eu fui... Então, não fazer promessas insustentáveis. Não se machucar por pressão. Vamos supor que a Isa gosta muito de academia. Aí ela foi para a academia levantar peso. Aí ela olhou para o lado e viu que a Isabela estava carregando... Não, estava fazendo supino. Aí a Isabela estava carregando 20 quilos no supino. Estava subindo 20. E a Isabelle estava só com a barra. Aí ela falou, mano, eu não vou ser humilhada. Eu não vou ser humilhada pela Isabela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar 20 quilos. Aí ela vai e coloca 20 quilos no supino. Mano, a barra não sai daquilo. Aí ela é humilhada pelo próprio orgulho dela. E ainda, sabe o que acontece? O cotovelo dela e o ombro esquerdo dá um creque. Ela fala, mano, já era. Aí vem 8 pessoas para ajudar ela a levantar a barra dela de 20 quilos. Fala, tá tudo bem, tá tudo bem? Aí ela fala, tá tudo bem. Aí por causa da lesão que ela ficou no ombro, ela tem que ficar 2 meses sem treinar. Ai, que tristeza. Aí quando ela volta, a Isabela tá fazendo o quê? Tá levantando 30 no supino. E ela tem que voltar com menos que a barra. Aí ela fica, nossa, que humilhação. Mas agora eu consigo. Aí ela tenta de novo. Sabe o que acontece? Ela tem uma lesão irreversível no ombro. E aí ela não consegue mais fazer supino. Nunca mais. Triste, né? Mas essa história, ela acontece muito mais do que a gente imagina. Porque
por causa do nosso orgulho de querer fazer rápido as coisas, que nem no negócio da corrida, né? Ah, mas a menina do Instagram conseguiu 5 quilômetros em 2 meses. Como que eu não vou conseguir? Aí vai, corre, fica com canelite, que nem a Norma falou, né? Fica com problema no joelho, aí tem que ficar parado 1 ano, tem que ficar parado 6 meses, tem que fazer fisioterapia. Então, cada um tem o seu limite. Amém? Deus, ele nos capacita à medida do nosso esforço, mas ele também colocou um limite em cada um. Então, vamos aos poucos, vamos evoluir devagar, tentar não dar voz, não dar ouvidos ao nosso orgulho para a gente conseguir ter uma evolução saudável. Porque se a gente está querendo cuidar do nosso corpo, a gente não pode machucar ele por causa de estética, por causa de querer ser melhor do que os outros, por causa de qualquer coisa assim, né? Que não seja para benefício dele. Machucar o meu corpo com a desculpa de querer cuidar dele. Não estou querendo cuidar. E a última é acreditar em mentiras. Um exemplo de mentira pode ser: eu não posso fazer jejum. Eu não consigo porque eu tenho problema no estômago. Só que, na verdade, você nunca foi no médico para ver se você tinha problema no estômago, você sentiu uma dor muito tempo atrás, e aí você não foi ver isso, e aí você falou: eu não vou poder fazer jejum porque eu tenho problema no estômago. Você inventou isso para se limitar. Tem gente que realmente tem problema e não pode fazer. Não estou falando que as pessoas que têm problema têm que fazer. Mas se você colocou uma coisa na sua cabeça e não consegue evoluir, às vezes é quebrar essa crença limitante, quebrar essa mentira que você está acreditando. Exemplo, eu não consigo correr porque eu tenho problema no joelho. Mas muitas vezes a dor no seu joelho pode ser porque você não se movimenta e você não fortalece ele. Aí você vai fazendo exercício, evoluindo e consegue alcançar os seus objetivos. Eu tenho hérnia de disco, então eu nunca vou conseguir treinar. Aí o que acontece? Você não fortalece a sua musculatura e a sua dor fica cada vez pior e você fica travado, não consegue mais fazer nada. Então precisa, sim, tratar os seus problemas, mas de acordo com a realidade. Não é falar assim: eu tenho um problema e nunca mais eu vou poder fazer isso. Não, investiga. Como que eu posso ter uma qualidade de vida? Como que eu posso melhorar? Eu tenho como fazer um exercício? E na maioria das vezes a gente consegue evoluir fazendo movimentos e trabalhando dentro da nossa limitação. E aí, falando sobre o que a gente não pode fazer, a gente tem o que a gente pode fazer. Entender o que a gente gosta, descansar, que é muito importante, porque se eu treino muito, eu preciso fazer o meu músculo se recuperar. Quando eu durmo, ele se recupera. Eu preciso respeitar os outros que não fazem a mesma escolha que eu. Vamos supor que você começou a fazer dieta e exercício, mas eu tô em casa, né? Eu faço dieta e exercício, mas o Caio não. Aí, não, isso é mentira, ele faz, tá? Mas vamos supor, aí ele pede uma pizza. E aí eu tô com a minha marmita de frango e arroz. A Norma quase chorou. Aí eu fico assim: você é muito trouxa, cara. Por que você pegou uma pizza quando eu tô comendo? Você tem que ser saudável. Olha aqui como eu tô saudável, você tem que ser igual eu, que sei lá o quê. Mas o Caio, ele tá no momento dele, tá vivendo a vida dele. Não tem como eu convencer ele a fazer uma coisa só porque eu acho que eu tenho que fazer. Então você vai ter que ser forte. Porque se você quer ter uma vida saudável, a vida das pessoas vai continuar. Então, se eu comecei a fazer dieta, não é porque eu comecei a fazer dieta que a minha amiga no serviço vai parar de ficar comprando broa, comprando pão de mel. Ai, Júlia, por que você não come pão de mel? Ai, por que você não come isso? Ai, vamos comer fora. Ai, vamos comer isso, não come aquilo. Aí você tem que falar: não posso. Obrigada. Não. Nossa, mas você é muito chata. Obrigada. Muito obrigada. Eu tenho que respeitar mesmo eu não sendo respeitada às vezes, né? Porque a gente faz uma escolha de ser saudável, de cuidar do corpo, e Deus vai te abençoar, amém? Depois, quando verem os resultados, fala: nossa, como que você fez isso? Aí eu falo: não sei. Não sei como eu fiz isso. Aí quando verem os seus resultados, vão te respeitar. E aí vão falar: não, ela não é disso, ela não come isso. Fique em paz. Não, ela não é por mal, ela é assim mesmo. Não, fique em paz. Então você vai começar a conquistar o respeito. Não adianta eu demandar o respeito. Você precisa demonstrar resultado e constância para as pessoas olharem e falar: é verdade, você realmente é uma pessoa que cuida do corpo, então a gente vai te respeitar. Beleza, Caio, vem aqui rapidinho. Eu preciso ter muita convicção do que eu quero e sempre me levantar. Tudo foi combinado. Eu falei com ele: Caio,
Molhou? Não? E agora? Tá meio molhada a sua camisa. Molhou um pouquinho. Já que molhou um pouquinho... Já que estava molhado, por que eu não podia molhar tudo? Não é verdade? Então, por que quando a gente está fazendo... Obrigado, pode ir embora. Já que a gente está fazendo dieta, e aí a gente vai falar... Aí teve festa, teve chá de bebê da Jasmine. Uma bênção, tinha pãozinho, tinha docinho, tinha bicho de pé. Aí eu fui lá, fiz o quê? Peguei o bicho de pé. Ah, já que eu peguei um bicho de pé, né? Por que eu não pego um pãozinho com patê? Ah, já que eu peguei um pãozinho com patê, por que eu não pego uma torta também, né? Ah, então, quer saber? Acabou tudo. Aí chega no outro dia, ontem eu furei a dieta, já que eu furei mesmo, vamos pedir pizza, né? Fazer o quê? Olha o problema que eu causei aqui. Já que eu não fui treinar hoje, por que eu vou amanhã? Ah, não precisa ir, né? Não. Já que eu não estudei hoje, não vai adiantar eu estudar amanhã. Não vou passar no vestibular mesmo? Fala aí, não é verdade? A gente pensa assim, mas faz sentido? Olhando agora o que foi feito com o Caio? Ele já estava com uma manchinha na camisa dele. Então, já que estava com uma manchinha, por que não sujar tudo, né? Então, quando da próxima vez você pensar em desistir daquilo que você se propôs a fazer, lembra disso. É um erro, é só um erro. No outro dia, tudo começa de novo, você tem a chance de recomeçar e continuar. E também, o último ponto, ter inspirações reais. Se eu tenho problema de coluna, eu vou ficar vendo pessoas que ficam fazendo acrobacias e fazendo cambalhota, e virando de ponta cabeça e pulando. Eu vou ficar vendo isso? Por quê? Porque eu vou ficar triste. Eu vou olhar eles e vou falar, nossa, isso é muito triste, é frustrante, porque eu não consigo fazer isso. Ou até eu posso ter o desejo de tentar e falar, eu vou fazer sim, porque se ela consegue, por que eu não vou conseguir? E aí eu vou e me quebro toda de novo. Então, se eu estou disposta a cuidar do meu corpo, eu preciso ter uma inspiração que trabalha dentro da minha limitação, senão eu vou ficar com a minha cabeça toda triste, né? Porque eu vou, às vezes, ver pessoas que são muito melhores do que eu e eu nunca vou conseguir chegar lá, ou pessoas que me inspiram a fazer coisas que eu não vou conseguir, e isso vai me frustrar. Então, buscar inspirações reais. E não se esqueça de recompensar a sua evolução. Se você saiu do zero para caminhada 3 vezes por semana, glória a Deus! Vamos comemorar com o Mac, amém? Amém? Não? Tá aprendendo. Com um franguinho. Mas também não tem problema você comer besteira de vez em quando. É que 80% do tempo, pelo menos, você precisa ser saudável. Aí, quando chega no final de semana, comer um hambúrguer com batata frita, não tem problema, com refrigerante. Agora, chega o final de semana, desde a meia-noite da sexta-feira até a meia-noite da segunda-feira, é só... Aí você está destruindo tudo que você construiu de segunda a sexta. Porque um dia pode destruir toda a sua dieta. Em um dia você pode consumir, sei lá, até 8.000 calorias. Quem já viu aqueles vídeos do YouTube de comendo 8.000, 10.000 calorias? Ou daquele cara, é Corbucci o nome dele? Corbucci? Que ele come pra caramba, mano. Então, em um dia, você às vezes pode destruir todo o seu trabalho de segunda a sexta. Mas se você come um hambúrguer, uma refeição com hambúrguer, caramba, isso não vai acabar com a sua vida, não. E buscar um dia a dia mais saudável. Se você está no serviço e só tem um andar para subir na escada, vai de escada. Não precisa pegar o elevador por um andar. Tenta descansar, dormir mais cedo, desligar a sua tela do seu celular 1 hora antes de você dormir, pegar no celular 1 hora depois de você acordar, para você ter tempo, assim, sei lá, de raciocinar, né? Porque às vezes acorda já com o celular na mão, aí já recebe 18 notícias, a Vitória foi encontrada, a Vitória estava decapitada, sei lá o que isso, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mano, nos primeiros 5 minutos do seu dia, você já tem notícia suficiente para você, né? Não precisa disso. Então, tentar buscar no dia a dia coisas mais saudáveis, porque se eu fico o dia inteiro só assim, sentado no computador, ou mexendo no celular, na cama,
E aí, em 1 hora, eu vou na academia, treino, aí depois eu volto para casa, fico assim no celular de novo. Meu corpo ele vai se acostumar muito mais com as outras 23 horas do dia do que com uma só, né? Então, tentar buscar um dia a dia mais saudável. Pode passar, Júnior. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém com um comentário, uma história? Então, beleza. Aí você fala, eu sempre desisto. Então, uma estratégia que você tem é anotar os seus gatilhos. Vou dar exemplo de gatilho que eu tive para fazer dieta. Eu, como tinha compulsão alimentar, o que eu falava depois do episódio de compulsão? Segunda-feira eu vou começar a fazer uma alimentação saudável. Então, eu falava isso na quarta-feira, porque quarta-feira já era tarde demais, né? Então, segunda-feira eu ia começar. Aí, de quarta a domingo, mano, comia igual um desesperado. Por quê? Porque na segunda-feira eu ia começar. Então, quando eu começasse, eu não ia poder comer mais nada do que eu tinha acesso. E aí, na segunda-feira, a minha vida ia ser diferente, os anjos iam cantar pra mim, e os pássaros iam voar e me levar, que nem a Branca de Neve, ia colocar vestido, essas coisas. Não, na segunda-feira ia ser um dia normal. E aí eu ia ter que pagar o preço por tudo que eu fiz de quarta a domingo. E aí o que acontecia na segunda? Café da manhã, pão com ovo. Almoço, saladinha com frango. Café da tarde, pão de mel, pastel e arroz com feijão. Janta, pizza, bolo, chá com leite e chocolate quente. Então, não sei se alguém já passou por essa experiência de você tentar fazer uma dieta e aí no café da manhã e no almoço foi tudo certinho, só que aí chegou na hora do docinho, você ficou desesperado e comeu tudo que você viu pela frente. Alguém? Ou só eu? Ninguém passou por isso? Tá. Achei que era só eu. Então, o que acontece? Se a gente tem essa mentalidade de tudo ou nada, é um gatilho que ativa a nossa mente para comer tudo. E aí, quando chega no outro dia, eu travo tudo. Só que como o meu corpo não está preparado para isso, aí eu acabo destravando e como tudo de novo. Então, não começa na segunda-feira. Começa hoje a fazer escolhas mais saudáveis. Não precisa falar, nunca mais eu vou comer pizza na minha vida. Não, hoje eu vou comer uma salada. Se eu não gosto de comer salada, coloca uma salada no seu prato. E aí, aos poucos, tenta introduzir hábitos que vão te levar a ter mais saúde. Se você toma refrigerante em todas as refeições, tenta tirar só o refrigerante. Ou tomar refrigerante zero, que pelo menos não vai ter caloria. Não é saudável, mas não vai te fazer engordar mais. Então, aí um outro exemplo de gatilho. Quando eu quiser, você vai ver. Quando eu quiser, eu vou pegar e eu vou ser o cara mais sarado do Brasil. Mas hoje, eu posso comer. Mas quando eu quiser, você vai ver, se prepara. É a mesma coisa que viciado fala. Quando eu quiser, eu largo essa maconha. Quando eu quiser. Mas hoje eu tô de boa, não tem problema. Nunca ouvi ninguém falar isso, nunca. Nunca. Quando eu quiser. Isso demonstra o quê? Que eu não estou disposto a abrir mão dos prazeres de agora, porque eu não valorizo aquilo que abrir mão disso vai me fazer ter. Deu para entender essa frase? Eu não consigo abrir mão do docinho agora, porque eu não consigo ver o benefício que isso vai me trazer a longo prazo. Então, se você consegue valorizar aquilo que você vai ter no final como recompensa, aí fica um pouco menos difícil você abrir mão das coisas agora. Que nem a gente é crente, tem que abrir mão de muita coisa pela salvação eterna. Se a gente não cresce em Deus, a gente não conseguiria abrir mão de muitas coisas aqui na Terra. E já é difícil. Fala se não é difícil. E às vezes a gente não consegue, mas é todos os dias uma caminhada com Deus. Então, na vida saudável é a mesma coisa. A gente é corpo, alma e espírito. Eu não tenho um corpo como se eu pudesse pegar o meu corpo e tirar. Não, eu sou a Júlia. Eu sou corpo, alma e espírito. Então, eu tenho que cuidar de mim, porque esses três são entrelaçados. Só estão divididos de forma didática, né? Para a gente entender. E enquanto eu estiver aqui na Terra, é o meu corpo que é apresentado para a sociedade. Então eu preciso cuidar dele, porque meu corpo também se converteu comigo. Eu tenho que converter ele de todo jeito. Que nem o Davi fala, minha alma bendiga ao Senhor, minha alma engrandeça ao Senhor. Davi, em muitos salmos, ele manda na alma dele, minha alma, engrandeça ao Senhor,
glorifica. Então a gente também precisa mandar no nosso corpo, não é o nosso corpo que manda na gente. Então vamos converter o nosso corpo também, abrir mão das coisas de agora para a gente receber o que tem de melhor no futuro, amém? Glória a Deus. E aí, esse aqui eu já falei, lá em casa não tem como fazer isso, foi o exemplo que eu falei na parte de respeitar. Porque as pessoas não vão mudar de vida só porque você quis mudar. Então você vai ter que ser muito forte e silencioso. Não querer impor suas ideias para os outros, mas viver um dia de cada vez, tentando seguir naquilo que você escolheu. E quando os outros verem os seus resultados, eles vão te respeitar. E não consigo dizer não. Se você não consegue dizer não, vai ser muito difícil quando você chegar na casa da sua avó e ela fazer um bolo quentinho, perfeito, maravilhoso, e falar, olha, eu fiz só pra você, minha neta. E aí, minha filha. E aí você fala, não quero, vó. Quem tem essa coragem? Difícil, né? Então, tem coisas que vale mais o seu sim do que outras. Agora, se eu tô lá na firma, ou se eu tô lá na escola, e a sua amiga fala, toma um bombom, é muito mais fácil você falar não para esse bombom do que falar não pro bolo da sua avó. Fala aí. É sim ou não? Depende das pessoas, mas... Então, se você conseguir falar não para as coisas que são menos importantes, aí você vai ter espaço para colocar as coisas que são importantes na sua vida. E aí fica mais fácil você dizer sim, porque aí você fala não para sua avó, fica se sentindo culpado, chega na segunda-feira, a menina te dá um bolo, um bombom, você come, mano, comeu aquilo e não aceitou o da avó, né? Não é verdade? Então a gente tem que... Pode. Não sei se eu estou bem aqui, mas uma vez eu passei um episódio assim, eu estava na Natal da dieta, né? Uma amiga minha me convidou para almoçar no domingo, depois do culto. Aí eu fui com as crianças, né? Eles eram pequenos e tal, e eu fiz o papel mais ridículo da minha vida. Eu levei a minha comida. Eu levei porque eu estava de dieta, então eu tinha que comer aquela comida. Aí eu levei, ela falou assim, você não vai comer a minha comida, ela fez uma comida maravilhosa. Eu falei, não, é que eu estou de dieta e tal, né? Aí eu levei, fiquei olhando aquela comida deliciosa dela, aí ela me fez uma marmitinha para eu levar para casa e cheguei em casa e comi a comida dela. Acontece. Pois é. Aí, não adiantou nada, né? Chegou lá... A gente quer fazer uma coisa que no fundo não é aquilo que você está querendo. Você está só ali representando. Verdade, nesse caso seria muito mais legal você honrar ela, né? E comer junto com ela. E dar uma segurada depois, você tá na dieta, aí segura depois, né? Sim. Agora exemplo, né? A Queca mora com a avó. Então, se ela fizer bolo todo dia também não tem como, né? Aí também não tem como. Mas é verdade, Norma, fez sentido. Pode passar, Júnior. E esse aí foi uma pergunta que fizeram. O que é pecar contra o corpo? Esse versículo é o mesmo que a gente leu no começo, só que é a parte de trás. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Olha só o que ele fala. Porque eu imagino que a pessoa tenha feito essa pergunta por conta desse versículo, porque é aqui que fala, né? Que quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, o Paulo já mesmo descreve o que é pecar contra o seu próprio corpo, que é cometer imoralidade sexual. E do original, que é porneia, envolve todos os tipos de pecados sexuais, tipo fornicação, ver pornografia, masturbação, todos esses tipos de pecados que a gente conhece. Fornicação todo mundo sabe o que é? Fazer sexo antes do casamento. Mas aí, quando Jesus ele veio na Terra, o que ele falou? Aquele que olhar para uma mulher e a desejar, em seu coração já cometeu adultério. O que isso significa? Jesus, ele fez com que o pecado não fosse simplesmente o ato, mas sim também o desejo, o pensamento. Então, muitas vezes a gente pode incorrer nesse pecado e achar que a gente não está pecando. Tem gente que fala, se eu só pensar, então eu satisfaço o meu desejo
e aí eu não estou pecando, e aí eu vou para o céu, glória a Deus. Amém? Não, porque a gente está pecando se a gente também faz o nosso pensamento. Então, ver pornografia e ficar pensando nas pessoas, que eu fiquei sabendo que muita gente faz isso. Antes de dormir, você pensa naquela pessoa e no que ela pode fazer com você, e aí você, nossa gente, calma aí, segura, porque é a mesma coisa que eu ver pornografia. E aí você não está usando os seus membros para operar aquele pecado, mas você está usando a sua mente. Então isso também seria pecar contra o seu próprio corpo, porque as sensações que você tem são as mesmas. Cometer imoralidade sexual seria pecar contra o seu próprio corpo. Aí você também você pode fazer isso vendo o seu celular, às vezes aquelas pessoas que colocam pouquíssima roupa e fica fazendo movimentações que te levam a pensar algumas coisas. Para de seguir essas pessoas, porque é melhor cortar o seu olho fora, a sua mão fora, do que ser lançado o seu corpo inteiro no inferno, amém? Porque se você é levado a pecar através daqueles vídeos que você está vendo, corta tudo. Para de seguir aquela pessoa, para de ver aqueles vídeos no TikTok, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja. Porque mesmo que não seja aquela pornografia explícita, tá te levando a desejar de uma forma pecaminosa. Então, corta tudo. Livros também, tem livros eróticos, livros que as meninas leem, que é fanfic. Alguém já ouviu falar de fanfic? Que às vezes as meninas mesmo, elas escrevem uma fanfic com os membros do BTS, qualquer tipo de... Aqueles caras lá, como que chama isso? K-pop. Pega os caras do K-pop, faz uma fanfic com eles, e elas viajam na fanfic. Mano do céu, eu tinha uma amiga que escrevia essas fanfic e eu ficava chocada, porque não é coisa normal, é coisa sobrenatural. Sobrenatural. E é uma menina de 12 anos, 13 anos escrevendo aquilo. E aí você fala, ai meu Deus, que absurdo. Que absurdo, é? A imaginação vai longe, vai longe. Pode passar. Então, se a pessoa está fazendo isso, tem que orar a Deus, né? Pedindo perdão e pedir para Ele te ajudar. Porque às vezes a gente não quer ajuda, quer continuar fazendo. Tem que falar, Senhor, me ajuda a parar de cometer imoralidade sexual. Porque é muito difícil você largar pornografia, fornicação, todo tipo de porneia, adultério, todos. E qual é o limite? Fizeram uma pergunta, qual é o limite entre cuidar do corpo e a vaidade? A idolatria. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não fazia jejum porque eu tinha medo de perder massa muscular. Isso é de Deus? Não, gente, não é de Deus, porque você está tão obcecado pelo seu corpo que você deixa de fazer uma disciplina espiritual. O jejum é uma disciplina espiritual. E aí eu fazia isso por causa do meu corpo. E sabe o que era pior? Eu não conseguia ter o corpo que eu queria de qualquer forma. Então, se o meu cuidado com o corpo está me atrapalhando de alguma forma na vida com Deus, já passou o limite. Se eu estou abrindo mão da minha saúde para ter uma estética melhor, já passou o limite. Se eu estou me machucando para alcançar esse objetivo estético ou de força, já passou o limite. Porque aí eu não estou cuidando do meu corpo, eu estou machucando ele. E aí eu preciso abrir mão, parar de treinar por um tempo, faz só caminhada, se o seu problema é massa muscular, faz só musculação, se o seu negócio é cardiorrespiratório, faz um jejum, se o seu problema é com a alimentação. Então a gente precisa abrir mão daquilo que a gente percebeu que se tornou uma idolatria para Deus trabalhar no nosso coração, amém? Pode passar, já acabou eu acho. Agora, alguém tem alguma pergunta? Se quiser pode mandar. Vê se tem aí, Isabela, senão aí já acabou. Acabou tudo. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, beleza, fechou. Então pode chamar a Isabela, glória a Deus. Oh, pode aplaudir o Senhor, vem aqui a Isabela. Acho que a parte que eu mais gostei foi a parte da idolatria, que a gente fica pensando o que é importante para a gente,